Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje e vamos aprender sobre a colocação pronominal. Nós já começamos esse assunto neste terceiro bimestre. Já começamos a revendo quais são os pronomes oblíquos átonos de complemento direto, complemento indireto. Agora nós vamos dar continuidade conhecendo onde nós devemos colocar esse pronome oblíquo átono. Se antes do meu verbo, se no meio do meu verbo ou se após ele, depois dele. Então, existem três lugares diferentes, três posicionamentos diferentes para esse pronome oblíquo? Existe. Bom, ressaltando que nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos, tá? Eu até coloquei aqui, destaquei para vocês, ó. Me, te, se, o, ali, nos, vos, os, as. Ok? Já os pronomes oblíquos tônicos, eles não apresentam um lugar específico para sua colocação diante do verbo, ok? O comigo, o contigo, esses não. Agora, esses átonos aqui, eles merecem uma atenção especial, ok? Então, vamos lá. Já pintou aquela dúvida quando alguém falou assim, ou quando você quis escrever, por exemplo, dá-me uma caneta ou me dá uma caneta? Ou, Joseli me chamou para estudar português. Ou Joseli chamou-me para estudar português. E aí? Ele me viu na festa ou ele viu-me na festa? Então, essas dúvidas, elas surgem sim, e aí é um momento que nós temos que pensar e agora, com critérios, saber o uso adequado, se esse pronome vai vir antes do verbo, se virá depois do verbo e o porquê, né? Ou se há duas possibilidades, que isso também pode acontecer, vocês vão ver aqui. Bom, primeiro, de antemão, eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo, eu já falei isso para vocês, pronome oblíquo átono. Então, me dá, me empresta, isso aí vocês já aprenderam, seria dá-me, empresta-me, tá? Ou empreste-me. Agora, em relação a Joseli me chamou para ir para estudar português, usando a frase que eu acabei de exemplificar, eu posso tanto falar Joseli me chamou, ou eu posso falar Joseli chamou-me. As duas formas estão corretas. E já eu explico para vocês o porquê, ok? Então, vamos lá. Começando aqui com a nossa colocação pronominal da próclise, tá? Primeiro, vamos lá. O que é próclise? Próclise é quando esse pronome oblíquo átono, ele está antes do meu verbo, ok? Temos aqui um exemplo para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Próclise, o pronome fica antes. Próclise, antes, ok? Foi minha prima quem me chamou. Olha o verbo aqui. Deixa eu só destacar. Ó, o verbo é chamou, certo? O me, que é esse pronome oblíquo, está antes. Então, ele está proclítico. Vocês vão me ouvir falar nisso. Proclítico é porque ele está antes do meu verbo, ok? Então, aqui há uma próclise, ok. Agora, quando será ênclise? Quando o meu pronome virá depois do meu verbo. Ênclise, pronome fica depois. Hospedei-me em Copacabana. Quando eu falei para vocês, dá-me uma caneta, empreste-me este livro, ok? Eu tenho um pronome após o verbo. O verbo está aqui. Após ele, eu utilizei o me. É um pronome oblíquo átono. Portanto, eu tenho aqui o uso da ênclise, ok? E a mesóclise? A mesóclise é quando eu tenho meu pronome oblíquo átono no meio do meu verbo. Observem. Admirar-te-ei no espetáculo. Eu tenho aqui esse T. Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês observarem melhor. Ó, eu tenho esse T
no meio do meu verbo. Portanto, aqui eu tenho um caso de mesóclise. Então, só para que nós venhamos a entender as 3 possíveis regras. Próclise é quando o meu pronome oblíquo está antes do verbo. Ênclise, quando o pronome oblíquo está depois do verbo. E mesóclise, quando ele está no meio do verbo. Ok, até aqui? Vamos lá, então, entender a primeira regrinha, que é de próclise. Como, para quem assistiu as lives, para quem está sempre assistindo as minhas aulas, eu já até falei sobre isso. Nós, brasileiros, somos muito proclíticos. O que seria isso, proclíticos? Porque nós usamos muito a próclise. Nós começamos muito com esses pronomes oblíquos, né? Como eu falei, te amo, te quero, te espero, né? Me empresta, te dei, não é assim? Te fiz um favor, já te chamei ontem. É muito comum nós começarmos uma frase com o pronome oblíquo. Então, nesse caso, nós temos esse hábito. E isso aqui, gente, no coloquial, o uso dessa próclise, né? Desse pronome proclítico no coloquial, tudo bem, tranquilo. Mas para os nossos textos, a fim de construí-los adequadamente, de acordo com a norma padrão, nós não podemos fazer assim, tá? Existe uma regra, existe sim um local adequado para esses pronomes, de acordo com essas regrinhas que eu vou explicar agora. Mas vamos lá, eu primeiro vou explicar para vocês a regrinha. Aqui no livro de vocês vão abrir o livro para vocês acompanharem a aula comigo. Ó, 261, ok? 261. Então, abram lá e vamos para marcar, para anotar informações que eu vou passando para vocês aqui, até informações além das que estão aqui no livro, a fim de facilitar o aprendizado de vocês. Vamos lá, então. Dando continuidade, nós temos aqui, ó, o uso dos pronomes oblíquos átonos, aqueles todos que eu já falei. Em relação ao verbo, é bastante livre no Brasil. Depende muito do ritmo, da harmonia, da ênfase, principalmente da eufonia. A eufonia é a sonoridade, tá? A forma como nós pronunciamos. Como a pronúncia brasileira é diferente da portuguesa, aqui a colocação pronominal também difere da de Portugal. O português brasileiro é essencialmente proclítico, como eu acabei de mencionar. Isto é, quase sempre usamos o pronome na frente do verbo. Para a escrita de textos formais, entretanto, é preciso conhecer algumas regras de colocação. Queridos, olha só. As regras são variadas, tá? Nós temos bastante regras. Mas eu vou tentar fazer com que, de uma forma mais objetiva, sem muito rodeio, vocês consigam entender melhor. Vocês consigam entender para aplicar mesmo na vida de vocês, nos textos que vocês irão produzir, tá? Então, primeiro passo, eu quero que vocês pensem assim, ó. Existem 3 proibições. Então, exemplo, me empresta um lápis. Sabemos que não posso fazer isso, essa construção está inadequada, ok? Então, não vou começar uma frase com pronome. Proibitivo, primeiro caso. Segundo caso, usá-los após verbos no futuro. Eu não posso colocar um pronome após um verbo no futuro. Contaria-me a verdade? Eu não posso fazer isso. Se eu tenho um verbo no futuro, eu não posso usar um pronome após ele, ok? É um caso proibitivo. Terceiro, eu não posso colocá-lo ou colocá-los após o particípio, verbo no particípio. O que é verbo no particípio, professora? Aqueles terminados em ado, ido, ito, tá? Comprado, comido, bebido, estado, feito, dito, ok? Esses verbos no particípio, eles não vão admitir, gente, o pronome após ele. É um caso proibitivo. Então, ó, tinha emprestado-lhe o livro. Não posso. Inadequado. Então, como poderia ficar reescrita nessa frase aqui, de maneira adequada? Olha, como eu tenho aqui um caso, inclusive é um verbo composto, né? Tinha emprestado. Eu posso aqui, por exemplo, colocar tinha-lhe
usando após o verbo ter, tá? Junto a ele, tinha-lhe emprestado, ou usando-lhe antes do emprestado, tinha-lhe emprestado. Qual a diferença aqui, professora? O lhe está no mesmo lugar. Eu usei o lhe aqui entre o tinha e o emprestado. Qual foi a diferença? Por que um usou o hífen e o outro não usou? Presta atenção porque isso é muito importante, ok? Esse hífen aqui está nos mostrando que esse pronome lhe está em forma enclítica. Aqui é uma ênclise. O que é uma ênclise? Quando o meu pronome está depois do meu verbo. Então, todas as vezes que eu tenho um pronome oblíquo após um verbo, eu tenho que segui-lo de hífen. Inclusive, é a única forma que ele vai vir com hífen, tá? Se eu tenho um pronome que eu usei após o verbo, ele virá com hífen. E esse caso de baixo? Esse caso de baixo significa que eu estou usando o pronome não após esse verbo, não de maneira enclítica, e sim antes do emprestado, que é outro verbo. Antes do verbo, não tem hífen. Então, aqui eu usei em forma de próclise. O lhe antes do emprestado está proclítico, está antes do emprestado, portanto, próclise. O tinha-lhe emprestado, o lhe está depois do verbo, então está enclítico, está em ênclise. Deu para entender? Por que estou falando sobre isso? Porque um dos casos proibitivos é que eu não posso usar um pronome após o verbo no particípio. Emprestado está no particípio, então esse lhe está errado. Deixa eu ver se eu consigo riscar. Eu não sei se eu consigo fazer uma linha nele. Não está indo. Depois eu vou aprender. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse aqui. Um xizinho também. Também não. Tudo bem, gente. Deixa pra lá, né? Vamos lá. Vocês já entenderam que eu não posso usar esse caso aqui. Deixa eu apagar então daqui. Ó, eu não posso, tá? Vou colocar um 0 aqui. Ó, para mostrar para vocês que eu não posso usá-lo após. Vou dar até uma corzinha diferente. Um amarelo para mudar tudo. Mudou tudo, gente, não muda nada. Então, aqui não adianta mudar só uma coisa que não vai, mas tudo bem. Então, dando continuidade. 3 casos proibitivos. Não posso no início da minha oração. Não posso. Me empresta para escrever, está inadequado. Não posso usar após um verbo no futuro. Também não. E terceiro caso proibitivo. Não posso usar o pronome após um verbo no particípio. Certo, gente? Então, são 3 casos proibitivos. E eu quero que eles estejam bem memorizados aí, para que vocês possam recorrer a esses casos proibitivos, a fim de aplicá-los na hora da dúvida, tá? Porque agora nós vamos começar a entender quais são as regras. Mas primeiro tem que conhecer quais são os casos proibitivos. Certinho? Perfeito. Agora vamos lá. A regra. Quero que vocês tenham muita atenção, tá? Aqui embaixo. Regra de próclise. Quando é a próclise, professora? Quando o meu pronome vem antes do verbo. Perfeito. A próclise ocorre quando há palavras que aparecem antes do verbo e atraem pronome oblíquo. Nós vamos pensar assim. Todas as palavras que fazem parte da próclise, que nós vamos aprender agora, nós vamos chamá-las de palavras atrativas. Como assim? Elas vão atrair o pronome para próximo delas, como se fosse um imã, tá? Que suga. Então, quando essas palavras que nós vamos aprender agora aparecerem na nossa frase, na nossa oração, elas vão atrair o pronome oblíquo para próximo delas, ok? Vamos lá, quais são as palavras atrativas? Primeiro, palavras de sentido negativo.
não, nunca, jamais, tá? Nada, de nenhuma forma, de nenhum modo, tá? Eu já sei o que é palavra negativa. Se eu tenho uma palavra negativa na minha frase, ela vai atrair o pronome para próximo dela. Ou seja, eu tenho que usar o pronome próximo a essa palavra e antes do verbo, ocasionando uma próclise. Olha aqui o caso. Não, a palavra é negativa. Ter é o pronome, vi é o verbo. Onde esse pronome está? Antes do verbo. Está proclítico, está em próclise. Por que eu não usei não vi-te, por exemplo? Porque a pronúncia não ficou legal, professora? Não, porque a regra me diz que quando eu tenho uma palavra negativa, eu preciso usar esse pronome próximo dela, ok? Então, eu tenho aqui, ó, o não, tá? Como palavra negativa, chamando para perto dele esse pronome oblíquo-átono, certo? No caso, fazendo aqui o uso da próclise. Ninguém o escutou, ninguém o escutou. Eu tenho novamente o próximo do ninguém, certo, gente? Aqui, nesse caso, o verbo está aqui, o pronome antes do verbo, em próclise. Tudo bem? Próxima palavra atrativa, pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles vão atrair os pronomes oblíquos para próximo deles. Olha aqui os exemplos. Este é o advogado de que lhe falei. Ainda tenho amigos que me querem bem. Olha aqui, antes do verbo. Próximo de quem? Da palavra atrativa, do pronome relativo. Vamos lembrar quais são os pronomes relativos? Eu sei que vocês vão lembrando aí, ó. O que é o mais conhecido, né? O quem, o cujo, o qual, a qual, aquelas variações. Lembraram aí? Nós aprendemos os pronomes relativos já no segundo bimestre, tá? Então, funciona como palavra atrativa, ocasionando a próclise. O uso é obrigatório de próclise nesses casos, tá bom, gente? Pronomes indefinidos. Quais são? Tudo, nada, muitos, cada, tá? Eu tenho muitos pronomes indefinidos, nenhum, nenhuma, tá bom? Olha aqui, tudo me chamava atenção. Todos me ouviram. Eu tenho atraindo para próximo desses pronomes indefinidos, ocasionando uma próclise antes do verbo. Olha, o verbo chamava e antes dele veio o me. Todos me ouviram. Eu não poderia usar então, professora, tudo chamava-me a atenção? Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho uma palavra atrativa, que é um pronome indefinido, ok? Advérbios. Sendo que esses advérbios, eu quero chamar a atenção de vocês, que são advérbios curtos, tá bom? Não são expressões adverbiais grandes, são advérbios curtos. Aqui temos alguns exemplos, ó. Já, só, talvez, sempre, aqui, bem, tá bom? Ok. Então, também como palavra atrativa e uma atração forte, vai chamar para próximo deles o pronome oblíquo-átono. Então, ocasionando próclise, formando a próclise. Vamos lá. Aqui, sempre te convidarei para passear. Talvez você se esqueça do convite. Olha aqui, talvez. Ah, professora, tem um você aqui. Entre ele, tá atraindo. Mas imagina vocês colocarem aqui, talvez, se você esqueça. Faz sentido? Claro que não, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um você entre ele, mas está próximo, sim, desse advérbio, certo? Conjunções subordinativas. Eu vou relembrar com vocês quais são elas, tá? Aqui temos alguns exemplos, ó. Se, porque, como, quando, embora. Lembra que nós aprendemos há pouco tempo as conjunções subordinadas adverbiais? Lembraram aí? Vagamente, alguns, né? Mas outros eu tenho certeza que vão lembrar
que nós tivemos várias conjunções subordinativas e nesse aprendizado de conjunções, nós temos aqui a relação das adverbiais em sua grande maioria. Então, para quem aprendeu bem as conjunções subordinativas, as adverbiais, agora nesse momento vai ser importante para auxiliar em saber que elas também são palavras atrativas. Elas vão atrair o pronome oblíquo para próximo delas. Olha aqui. Quando, uma temporal, ó. Quando te encontrei, tá? Quando, no momento em que te encontrei, meu coração disparou. Ela atraiu o pronome para próximo dela e aqui nós temos uma próclise. Se me der vontade, vou à praia. Novamente, a próclise, eu tenho aqui uma condicional. Se me der vontade, tá, gente? Olha a condicional aqui acontecendo. Então, as conjunções subordinativas são palavras atrativas, ok? Vamos lá. Agora temos aqui, ó, essa atração do pronome oblíquo não só ocorre se entre a palavra atrativa e o verbo ocorrer uma pausa. Então, só não ocorre quando há uma pausa. Como assim uma pausa, professora? Olha aqui esses dois exemplos, vou mostrar para vocês que nós não devemos usar um pronome oblíquo átono após uma vírgula. Atualmente, eu tenho um advérbio, certo? Ele é curto, é uma palavra atrativa, então eu vou pensar o quê? Ah, esse pronome me tem que estar antes do verbo, não é isso? É sendo usado como próclise, porque tem uma palavra atrativa. Mas, como eu tenho uma vírgula aqui, eu não vou poder usá-lo. Eu tenho que dar preferência para ele após o verbo. É como se fosse uma exceção. Nessas pausas de vírgula, eu vou usar o pronome após o meu verbo, ok? Mesmo que haja palavra atrativa. Olha o outro caso. Não, ponto. Vejo-te com muito carinho. Olha o não, ponto. Finalizei aqui e comecei uma nova construção. Comecei uma nova oração. Se eu inicio uma oração, eu não posso usá-lo com pronome oblíquo, não posso começá-lo com pronome oblíquo átono. Lembra do caso proibitivo? A primeira regrinha proibitiva? Então, nesse caso, então, mesmo com não aqui, com uma palavra negativa, eu tive que usar o pronome após o meu verbo e não antes, como era comum, né? Por ter palavra atrativa aqui, no caso, como obrigação. Em alguns casos, a próclise deve ocorrer em textos formais, mesmo sem a presença de palavras atrativas. Veja quais são esses casos. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tem mais casos, só que agora eu vou dizer para vocês que esses casos que eu vou ver daqui para frente são regrinhas que vão atrair, mas não vão atrair de maneira forte, tá? Esse gerúndio aqui ainda é uma atração forte. Quando eu falo atração forte, é uma atração que na oração, ele é tão forte que ele vai fazer com que esse pronome fique pertinho dele, tá, gente? Depois eu vou mostrar a diferença de uma atração forte para atrações fracas. Vocês vão entender o que eu estou colocando de intensidade, de força aí. Então, vamos lá. Aqui, com a preposição em antes do verbo no gerúndio. Quando eu coloco assim, ó, em se iniciando a festa. Calma, vamos lá. O que é gerúndio, professora? Quando o meu verbo termina em NDO, tá? Então, eu tenho cantando, comendo, bebendo, saindo, partindo, escrevendo, pensando, imaginando, criando. Ok? NDO. Quando eu tenho uma estrutura que é preposição em, mais o pronome oblíquo e mais gerúndio, esse pronome oblíquo fica entre a preposição e o meu verbo no gerúndio. Então, olha aqui, olha como fica a construção. Em se iniciando a festa, a comida será liberada. Em se ouvindo o sinal, a aula termina. Eu não poderia usar esse se após? Não poderia. A regra me diz, é uma regra de atração forte, que esse se
precisa estar entre a preposição e o verbo no gerúndio, ok? Em se, ouvindo em se, iniciando. E não existe outra possibilidade de uso, tudo bem? Vamos prosseguir. Agora aqui, essas últimas 3, eu vou falar para vocês que são atrações fracas. Bom, depois eu exemplifico as 2 e mostro o motivo, mas vamos direto. São atrações, ok? Atrai também o pronome para que haja próclise, ou seja, pronome antes do verbo. Olha só. Deus te ouça. Eu tenho aqui uma oração chamada de optativa. O que é uma oração optativa? É aquela oração que há um desejo, uma vontade sendo expressa. Tá? Eu desejo algo para você. Então, aqui eu estou diante de uma oração optativa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ouça, que Deus te livre. Tá? Muito comum, né? Então, Deus te ouça. Eu tenho aqui, ó, próclise antes do verbo, ok? Outra oração exclamativa também interrogativa. Essas 2 são palavras atrativas também, são orações atrativas, né? Olha aqui. Como me enganei, ó, próclise antes do verbo. Como me enganei com meu time. De novo, quantos sonhos se passaram esta noite? Próclise, pronome antes do verbo. Orações interrogativas. Quantos anos se passaram? Eu não poderia usar quantos anos passaram-se? Eu não poderia usar. Porque estamos diante de uma oração interrogativa. Quem me chamou? Eu não poderia usar quem chamou-me? Não poderia. É uma oração interrogativa e a minha regra me informa que, nesse caso, o meu pronome oblíquo átono, ele é proclítico, ele é antes do meu verbo, ok? Tudo bem. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês algo bem interessante que vai facilitar ainda mais, tá? A compreensão. Vamos lá. Aqui no comecinho nós temos o caso de próclise, ó. Advérbios, só como exemplos para a gente poder cada vez melhorar, né? No sentido de compreender a aplicação dele. Ó, advérbios. Não me disse, o não tá aqui, tá? O não tanto vai entrar como um advérbio quanto uma palavra negativa. O não é atrativo e pronto. Não tem jeito, tá? Então, se eu vejo um não, palavra atrativa, chamo o pronome para próxima a ele. Não me disse. Eu não poderia colocar não disse-me. Não poderia. Aqui, ó, advérbio. Aqui se trabalha. Aqui trabalha-se? Não poderia, porque a palavra atrativa, próclise. Aqui, vírgula. Olha o caso da pausa. Aqui, vírgula. Trabalha-se. Professora, a senhora falou que eu não posso usar. Aqui trabalha-se. Aqui embaixo a senhora falou que eu posso. Calma. Aqui eu não pude, porque aqui eu tenho palavra atrativa, que é um advérbio. Então, eu preciso chamar para próximo a esse advérbio o pronome oblíquo átono, formando a próclise. Mas aqui na oração de baixo, eu tenho mesmo aqui, que é advérbio, porém seguido de uma vírgula, de uma pausa. E nesse caso, eu não posso usá-lo aqui após essa pausa. Então, como exceção, eu vou colocá-lo como ênclise e não como próclise, como é de costume, tá? Como é usual. Vamos agora para o pronome relativo. Fui eu que lhe disse. Ó, o pronome relativo chamando para próximo, ó, próclise. Ó, lhe disse, antes do verbo. Disse-lhe, não poderia. Foi Maria que lhe avisou. Olha, novamente aqui. Foi Maria que avisou-lhe? Não poderia, porque tem aqui uma palavra atrativa, que é um pronome relativo. Bom, agora nós vamos ver a mesóclise. O que é a mesóclise? O nome nos dá uma pista de mesóclise meio. Vamos pensar assim, nos auxilia pelo menos numa sugestão aí para nos ajudar. Mesóclise é quando esse pronome oblíquo ele fica no meio do meu verbo. Isso é possível e isso é muito visto em textos mais formais. Isso também é empregado em textos eruditos. Na Bíblia, por exemplo, é muito comum
A Bíblia com uma linguagem mais antiga, né? Existem várias versões da Bíblia, e em versões mais antigas, mais conservadoras, nós temos far-te-ei uma grande nação, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos aí a citação da Bíblia muito comum, usando a mesóclise. Agora vamos lá entender. Quando nós podemos usar a mesóclise? A mesóclise, ela só vai ser empregada com verbos no futuro. Olha que interessante. Apenas, professora, não há aquelas regras que nós acabamos de ver, aquela relação enorme de palavras atrativas, nada disso. Agora, a mesóclise, ela só vai ser aplicada diante de verbos no futuro, que podem ser futuro do presente ou futuro do pretérito, tá? Cantará ou cantaria, por exemplo. Agora, como vai funcionar? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, ó. Como vimos na análise linguística, a mesóclise é usada somente no futuro do presente ou do pretérito. Normalmente está restrita apenas a textos antigos ou muito formais, como eu falei para vocês. Encontrar-te-ei na reunião. Lembra que eu falei para vocês que um dos casos proibitivos era nós não usarmos o pronome após um verbo no futuro? Foi a segunda regra que eu dei para vocês. Depois volta lá no vídeo, no comecinho do vídeo e reveja. Eu falei para vocês que após um verbo no futuro, eu não posso empregar um pronome. Por quê? Porque isso é o uso adequado para a mesóclise. A mesóclise são para verbos no futuro e esses pronomes não serão colocados após o verbo, e sim no meio dele. Repare o verbo aqui, encontrar-te-ei. Esse encontrar-te-ei, gente, é o verbo encontrarei. Encontrarei na reunião. É como se fosse encontrarei você na reunião, tá? Digamos que seja uma informalidade, fica mais fácil de vocês compreender. Encontrarei você na reunião. Ok, mas ele não quis usar o você, ele quis usar o te. Ok, como esse verbo está no futuro e eu comecei uma frase com o verbo no futuro, eu não posso começar com o pronome oblíquo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesóclise, tá? Olha aqui, encontrar. Eu vou até o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo do encontrarei não é encontrar? Sim, eu vou até o verbo no infinitivo. Aqui eu vou usar um hífen, vou usar o pronome que eu quero, pode ser o meu, o te, o os, não importa, depende a quem eu me refiro. E vou usar outro hífen e continuei aqui com o restante, com a desinência, vamos falar assim adequadamente, com a desinência do meu verbo. Não seria encontrarei? Muito bem, eu usei esse ei finalzinho aqui, dando continuidade ao meu verbo no futuro. Só que é como se eu estivesse jogando uma parte para cá, que é a parte do verbo todo, até o seu infinitivo, né? Até o R. Usei o pronomezinho separado por hífen, novamente separei por hífen e usei essa desinência que me traz a ideia do futuro, que é a desinência número pessoal, certo, gente? Que me dá a ideia de futuro, ó, encontrar-te-ei, ok? Então, é muito fácil, é só usá-lo no meio. Vamos ver aqui, ó, ouvir-te-ei no programa de rádio. Mesma coisa, o verbo seria ouvirei, ouvirei, tá? O que eu faço? Eu vou separá-lo da desinência, dessa desinência ei aqui. Vou usar aqui um hífen, vou usar o pronome oblíquo que eu quero usar. E logo depois, dando continuidade, eu uso a minha desinência novamente. Ficou como? Ouvir-te-ei. Aqui ficou como? Encontrar-te-ei. Então, esses dois casos aqui, eu tive que usar a mesóclise. Por quê, professora? Porque estão no futuro.
se estão no futuro e estão começando uma oração, eu não posso começar com o pronome oblíquo. Estão no futuro, não posso colocá-lo depois. Então, onde eu vou usar? No meio do meu verbo, utilizando uma mesóclise, ok? Ok. Então, vamos lá para um caso aqui de exceção bem interessante, ó. Caso haja alguma palavra atrativa, a próclise deve ocorrer. Olha como a próclise é a que acaba tomando maior força aqui nessa regra, tá? Vamos lá. Eu tenho assim, ó, jamais te encontrarei na reunião. Eu tenho um verbo que está no futuro, te encontrarei, certo? No futuro do presente. Nesse caso, eu tive que usar o pronome antes do meu verbo e não como mesóclise. Por quê? Porque antes aqui, olha, eu tenho uma palavra atrativa, o jamais. É uma palavra negativa. E palavras negativas são palavras atrativas que pedem a próclise. Ele chama para próxima ela chama para próxima ela traz esse pronome oblíquo para perto, ocasionando a próclise, o pronome antes do meu verbo. Então, professora, entre a próclise e a mesóclise, quem eu devo seguir? A próclise. Só vou usar a mesóclise quando não houver palavra atrativa, tá? Olha o caso de amanhã. Amanhã, olha aqui um advérbio. Te ouvirei. Ouvirei está empregado no futuro. Mas como eu tenho aqui um caso de regra de próclise, que é uma palavra atrativa, que é um advérbio que vai atrair o pronome para próximo dele, então eu tenho que usá-lo como próclise, porque a próclise ela é mais forte. Então, quando eu vou usar a mesóclise? Apenas nas construções que eu não tenha palavra atrativa e que minha frase inicie sem nenhum pronome. Perdão, gente. Que minha frase inicie com um verbo, tá? Que foi o caso aqui, ó. Encontrar-te-ei, ouvir-te-ei. Nesses casos apenas que eu tenho que usar a mesóclise e o meu verbo tem que estar no futuro. Pode ser do presente, pode ser do futuro do pretérito. Cantaria, comeria, tá? Só para vocês relembrarem aí. Tudo bem? Se não começou com um verbo e esse verbo não estiver no futuro, eu não posso usar a mesóclise. Combinado? E para fechar agora, a ênclise. O que é a ênclise? É o uso do pronome após o meu verbo. Aquele único uso que eu disse que eu vou exigir o hífen, ok? Então, vamos lá. Os pronomes átonos devem ser empregados depois do verbo e com hífen, nos períodos iniciados pelo verbo que não exige a mesóclise. Por exemplo, comecei uma frase com um verbo. Esse verbo não está no futuro. Então, naturalmente, eu vou usar o quê? A ênclise. Eu vou usar o pronome após o meu verbo. Lembra do empreste-me? Lembra do dá-me? Esses verbos foram usados em ênclise. Eu usei o pronome após eles e não no meio deles. Então, eu iniciei uma frase que não que o tempo verbal não é futuro. Então, eu vou usar a ênclise, ok? Ó, conte-me, escutem-me. E quais são os outros casos? São bem raros, ó. Nas orações imperativas afirmativas, o caso que eu já iniciei falando, tá? Dê-me, empreste-me, ok? Ó, vá ao centro e encontre-as. Olha o as aqui após o meu verbo. Aprenda a contentar-se. Forma imperativa afirmativa. Eu usei o pronome após o verbo, ocasionando a ênclise. E se por acaso eu tiver uma palavra atrativa, aí as coisas podem mudar, porque a regrinha da próclise é sempre a mais forte, tá? Não há caso de próclise, então eu posso usar ênclise. Vocês vão pensar assim, tá? Não há caso de próclise, então eu posso usar ênclise, porque o caso de próclise ele é muito mais forte, tá bom?
junto ao infinitivo não flexionado. Olha só, eu vou colocar essa forma aqui para vocês da seguinte maneira. O infinitivo, vamos pensar, verbo no infinitivo, impessoal, aquele verbo que não se relaciona a pessoa nenhuma, cantar, beber, comer, passear, sair, namorar e etc. Esses verbos no infinitivo são terminados em R, eles são aqueles verbos, ou melhor, ele é, né, o verbo que aceita as duas coisas. Ele aceita o pronome antes e aceita o pronome depois, tá? Ele é forte, o suficiente para escolher, tá? Para deixar assim facultado para vocês. Usa antes, usa depois, tanto faz. Usa próclise ou usa ênclise, ok? Verbos no infinitivo. Ó, junto ao infinitivo não flexionado, precedido da preposição a. É um caso bem específico, tá, gente? Ó, aí sim eu uso a ênclise. Comprou a casa e começou a reformá-la. Junto, o verbo no infinitivo, mas antecedido, ó, precedido por uma preposição, eu preciso usar ênclise. Até porque, vocês imaginem, comprou a casa e começou a reformá-la. Não dá, não cabe, tá? Fiquei a aqui, ó. Fiquei a esperá-la. Não poderia colocar fiquei a esperar, tá, gente? Não faria sentido, ok? Casos facultativos, casos que podem ser usados tanto a próclise quanto a ênclise. Vamos ver aqui. Ó, aqui está dizendo como pronome pessoal do caso reto. Olha só, o pronome pessoal do caso reto, ele pode tanto exigir, chamar, né, atrair para próximo dele, ocasionando a próclise, ou também posso permitir que o meu pronome fique após o meu verbo, ocasionando a ênclise, ok? Então, é um caso facultativo. No caso também de sujeito explícito, tá? Ele está expresso na oração. Eu posso usar antes, tá? Próximo a esse sujeito, ou depois. Lembra que eu falei para vocês assim, Joseli me chamou para a aula de português? Joseli é o sujeito. Eu tanto posso usar me chamou quanto chamou-me, tá? Então, no caso de pronome pessoal do caso reto, eu posso usar próclise ou ênclise. No caso de sujeito expresso, eu também posso faculta entre próclise ou ênclise, tá? E no caso de verbos no infinitivo, eu também posso usá-lo antes ou depois, casos facultativos, ok? Então, só para nós recapitularmos, próclise tem muitas palavras que são atrativas, palavras muito importantes que vão chamar, que vão aproximar esse pronome para a próclise, tá? Para a próxima delas, ocasionando a próclise, pronome antes do verbo. A mesóclise, apenas nos verbos que estiverem no futuro do presente, no futuro do pretérito. Ênclise só vai acontecer quando, na negativa da próclise, quando não acontecer a próclise, aí eu posso usar ênclise, ou quando eu começo uma oração, aí sim eu uso a ênclise, porque eu não posso iniciar uma frase com o pronome oblíquo. Além disso, quando uma frase for imperativa, afirmativa, eu vou usar a ênclise. Tudo bem, gente? Fácil, tranquilo. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara o suficiente para alcançar vocês. Eu vou tirando as dúvidas que forem surgindo aí mediante os exercícios, nas lives, nas nossas videoaulas. Peço que vocês anotem essas dúvidas, tá? Que caso vocês precisem rever esse vídeo, revejam quantas vezes forem necessárias, mas vamos lá entender esse assunto porque é muito recorrente, ok? Beijo grande, Deus abençoe vocês. Tchau, gente!